adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Para se sentar. Amados irmãos e irmãs, eis o homem. Assim, o governador Pilatos apresentou Jesus ao povo. Eis o homem. Mais uma vez, estamos diante desta cena que nos recorda um fato que é histórico, mas também que é mistério. Jesus, nosso Senhor, é injustamente preso. Por isso, neste momento, façamos memória desse acontecimento que marca profundamente os momentos finais da vida humana de Jesus, o Deus e o Salvador. A palavra encenada e acolhida com fé, ela não fala simplesmente ao passado, ela não simplesmente recorda histórias, mas ela continua a se realizar em cada um de nós, pela potência do Espírito Santo de Deus. Por isso, ao celebrarmos esta Semana Santa, ao celebrarmos os mistérios da nossa fé, não simplesmente recordemos aquilo que aconteceu, mas atualizemos hoje a nossa vida, a nossa história. Diante desta cena que nós temos à nossa frente, contemplamos o rosto sofrido, abatido, angustiado de Jesus, e tendo amado tanto o mundo, tendo feito somente o bem, agora é preso e condenado. Mas contemplemos também a nossa humanidade, eu, você, todos nós, o mundo inteiro, motivo de tamanha, e por mais absurdo que pareça, causadora de tamanha. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é apaixonado por cada um de nós. Deus é apaixonado pela nossa humanidade, por todos nós, seus filhos e filhas. O que nós agora presenciamos, aquilo que nós fazemos agora, é o amor, sem limite, sem parâmetros, sem medidas, sem restrições. É o amor que chega ao extremo de entregar a própria vida. E foi Ele mesmo que nos disse que não existe amor maior do que dar a vida por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nos traz aqui nesta noite? Talvez seja a busca do amor. Afinal, quem não quer ser loucamente amado? E nós, em nossa vida, constantemente buscamos
Ele que é a paz. O que nos traz aqui? Talvez o que nos traz aqui seja o mero cumprimento dos ritos anuais que a Semana Santa tem que participar. Talvez seja uma busca desesperada por respostas diante das nossas dores e diante dos nossos sofrimentos. Talvez seja uma simples curiosidade, ou então seja um encontro pessoal com Jesus Cristo que provoca a mudança radical em nossa vida. Mas pode ser que nenhuma dessas hipóteses seja a resposta para o motivo que nos traz aqui. Não importa qual é o motivo que nos traz aqui. Saiba, meu irmão e minha irmã, que foi o próprio Deus, Ele mesmo, quem nos chamou e nos esperava para este momento, para este encontro pessoal com Ele. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Ele nos esperava aqui. Pai, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porém, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tinha profunda consciência da missão que lhe fora confiada pelo Pai: atrair todas as coisas. E em sua missão terrena, muitos foram os sinais que manifestaram o amor e a misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, não nos esqueçamos de Jesus cheio de esperança, que devolveu a vida àqueles que já estavam presos à morte, que curou as feridas daqueles que estavam chagados pelo pecado, que alimentou uma multidão faminta. Não nos esqueçamos de Jesus, que se moveu de íntima compaixão pela mulher viúva, que chorava a morte de seu filho e devolveu a vida ao seu filho, e devolveu aquela viúva ao seu filho. Não nos esqueçamos de Jesus, cheio de paciência, sempre pronto para acolher, perdoar e exortar. Diante de todas essas realidades que se aproximaram da misericórdia do Senhor Jesus, olhamos também a nossa pequenez, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Mas o Senhor nos livra de todas as angústias. Ele está perto daqueles que estão com o coração ferido. Por isso, hoje, nesta noite, se o seu coração está apertado, angustiado, se o seu coração está ferido, aproxime-se diante de Jesus e saiba que você não se sentirá só. Nem mesmo diante do Senhor. Deus não causa e nem quer o mal do ser humano. E diante do mal, diante do sofrimento, diante das nossas dores, Ele pode transformar tudo em uma realidade menos. Infelizmente, nós não lembramos
momentos difíceis e de dor, por vezes, até nos perguntamos: onde está Deus? Onde está o Senhor? Mas confiemos que também, nos momentos difíceis, nas dores, nas tribulações, Ele está conosco. E tudo passa. Por isso, não fujamos do sofrimento. Não o busquemos. Buscá-lo seria estranho, seria doentio. Mas, se Ele bater a nossa porta, façamos como Jesus. Carreguemos a nossa cruz para superarmos com Ele todo mal e toda dor. Todo sofrimento só será superado quando nós carregarmos. E não é esse o exemplo que Cristo nos dá? Diante daqueles momentos finais, quando Judas, juntamente com os soldados enviados pelos fariseus e os sacerdotes, chegaram para prender o Senhor, Jesus rezava. Diante da angústia, diante da dor e do sofrimento, Jesus rezava, pois ele tinha profunda consciência de que não estava sozinho, pois o Pai estava junto. Aos seus discípulos, ele disse: no mundo havereis de sofrer, mas tenham confiança, pois eu venci o mundo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo venceu o mundo. Por isso, coragem, não se desespere. Em Jesus nós também venceremos. Ao se depararem com Jesus, os guardas são surpreendidos pela sua serenidade. E ele pergunta, Cristo pergunta: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus Nazareno. Jesus então responde: sou eu. Cristo é o Senhor de toda a situação. Cristo é o Senhor de toda a história. Aquele que não faz a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, daquele que lhe enviou. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o paradoxo: Jesus preso é ao mesmo tempo livre, pois ele não faz a sua vontade, mas faz a vontade do Pai. Eis, meus irmãos, a verdadeira liberdade. Se o mundo nos ensina a fazer a nossa própria vontade, a colocar os nossos próprios interesses sempre acima de tudo, o Cristo nos ensina a verdadeira liberdade. Fazer em tudo a vontade do Pai. Pois aquele que se apega à sua vontade, aquele que se apega à sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que não faz conta da sua vida, vai ganhá-la verdadeiramente. Aproxima-se Judas, manso como um irmão, tranquilo como um amigo, mas com o coração totalmente voltado para o mal. E dá um beijo no rosto de Jesus, conforme
havia combinado com os guardas. E Jesus pergunta a Judas: amigo, entregas o Filho do Homem? Ah, meus irmãos, o mal é capaz de adormecer a nossa consciência. O mal foi capaz de adormecer a consciência de Judas, que não soube se despertar para o amor de Deus, que nos chama para a vida. Por isso, cuidemos, meus irmãos e minhas irmãs, cuidemos para que não tenhamos uma consciência mal formada, uma consciência adormecida diante de Deus, que nos chama para uma vida nova. Jesus e Judas se abraçam. Pensemos nessa cena. O lobo e o cordeiro, a bondade e a maldade, o amor e o ódio, a santidade e o pecado. Diante dessa cena, pensemos: quem era realmente o prisioneiro? Jesus ou Judas? Jesus estava pronto para fazer a vontade do Pai, ou seja, estava livre. Judas estava preso às suas convicções, às suas verdades, sob a perspectiva do poder que corrompe, do dinheiro que compra a dignidade do ser humano. Judas torna-se a metáfora da mesquinhez. Quando nós não somos fraternos, somos iguais a Judas. Quando nós não somos generosos, somos iguais a Judas. Quando a avareza faz com que achemos as coisas mais importantes e valiosas do que as pessoas, somos iguais a Judas. Talvez, meu irmão e minha irmã, haja um pouco de Judas em cada um de nós. Por isso, não façamos os mesmos erros, corramos do pecado e busquemos em tudo fazer a vontade do Pai. Permitamos que a graça de Deus nos toque e nos faça realmente, verdadeiramente convertidos. Não foi esse o propósito que nós iniciamos a nossa quaresma? Convertemos igreja no Evangelho. Por incrível que pareça, Jesus e Judas abraçados é a expressão da misericórdia de Deus. Meus irmãos, Deus está sempre disposto a nos abraçar e a nos perdoar. Tomemos o nosso lugar no coração de Jesus, um lugar que foi rejeitado por Judas. Tomemos o nosso lugar no coração de Jesus, abracemos Jesus, sejamos envolvidos pelo amor misericordioso de nosso Senhor. Jesus então, amarrado, preso, vendido, e é levado para o seu julgamento. O julgamento que na verdade é uma farsa, pois Jesus já havia sido condenado. A sua
sua sentença já havia sido decidida. Com poucas palavras, Jesus apenas afirma: eu sou. E vós, todos, vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Sim, Jesus se mostra e se revela em toda a sua divindade. E isso, diante de Caifás, é uma blasfêmia. E por isso a sua condenação é essa. Diante do tribunal de Pilatos, e ao ser interrogado se era rei, Jesus disse: tu o dizes. Para os sacerdotes e para o governo da época, Jesus era um blasfemador e era uma ameaça. Meus irmãos, Pilatos teve medo de perder o seu lugar. Diferindo, meus irmãos, quando nós queremos ser Deus, quando nós nos achamos donos do mundo e queremos ser donos da verdade e nos colocamos no lugar de Deus, que perigo! Diante desse momento da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos todo o nosso ser, toda a nossa vida em suas preciosas mãos amarradas por causa dos nossos pecados e peçamos que Ele nos liberte, que Ele nos livre das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas vidas. Cristo está no centro da nossa vida. E Ele se entrega por toda a humanidade. E diante dele, de nosso Senhor, está cada um de nós necessitados e pedintes. Sim, nós somos pedintes. E nós pedimos que Ele não se esqueça de nós, um vale de lágrimas da nossa vida, quando a nossa fé for pequena, quando a esperança e os muitos intensos medos do dia de hoje nos desesperam. Estamos aqui para fazer memória de Cristo e para que Ele se lembre de nós, agora e no amanhã eterno, pois nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do céu, e com Ele nós queremos ficar. Triste seria estar aqui, partilhar desse drama e não se deixar ser tocado pelo carinho e pela graça de Deus. Por isso, permita que Deus toque o seu coração. A cena que nós estamos vendo, Cristo preso, pode nos livrar de muitas cegueiras, não somente a cegueira espiritual. Por isso, sejamos corajosos para contemplar o Cristo preso diante de nós. Silenciemos a nossa mente e aquietemos o nosso coração e nos deixemos ser tocados pelo mistério de um Deus que se entrega por amor. E por esse amor, ao mesmo tempo, atraente e arrebatador, que nos toma todo. Esse amor arrasta. A Ele não se resiste, a não ser com incredulidade ou com indiferença. Próprio daquele que realmente não quer saber ao mistério de Deus.
de hoje, prendemos e matamos Jesus. Mas nem por isso o Pai e nem mesmo o Filho encarnado voltaram as costas para nós. Nosso pecado, da nossa pequenez, brotou o maior amor pela humanidade. E Ele continua a se fazer presente no meio de nós, em toda a Eucaristia celebrada. Ele não nos abandona. Ele aceita a cruz de Cristo e se deixa estar nela. Esse pode caminhar com segurança pelas confusões do mundo. Em nossa condição humana, carecemos de unidade, e são muitas as nossas contradições. Nós, seres humanos, somos um composto de matéria e de espírito, de anjo e de animal, de humano e divino. Os opostos podem nos dilacerar, o amor e o ódio, a solidão e a dor. Busquemos avidamente, constantemente a unidade, sem a qual nós não nos realizaremos plenamente. E como passar daquilo que está dilacerado para a unidade? Eis Jesus, que ao aceitar e abraçar a cruz, nos mostra o caminho perfeito. Deus e nós, todo ser criado, estamos vinculados com o plano de amor. Hoje, nós temos medo de desmoronar diante do sofrimento. Ainda que a cruz termine na morte, ela nos aponta para a ressurreição, para a transformação do pior sofrimento para a grande esperança. Se nós cremos que a cruz é a vitória do ressuscitado, também em nossas vidas Deus transformará todas as trevas em luz, todos os ventos em confiança, toda morte em vida nova. No mundo ameaçado pela violência, pela guerra, pela maldade, pela dor e pela aflição, a cruz de Jesus nos diz que não há sofrimento que não possa ser superado, não há desespero que não possa ser convertido em esperança, não há trevas que não possam ser iluminadas, nem sofrimento que não possa ser redimido. Em Jesus, toda a fraqueza foi convertida em força invencível. Meus irmãos e minhas irmãs, que deram testemunho de fé, vocês deram na noite de hoje. Celebramos a Santa Missa, percorremos as ruas de nossa comunidade, embaixo de chuva. E esta é a nossa vida, em meio aos desafios, às dificuldades, e vocês permaneceram firmes até aqui, para este momento, acompanhando o Cristo preso, nosso Senhor. E agora cabe a cada um de nós
se nós formos missionários e continuadores da sua obra redentora, nossa fidelidade a Ele se dará quando nós colocarmos os nossos pés em suas palavras, quando nós amarmos como Jesus nos amou, quando nós sonharmos como Jesus sonhou, quando nós pensarmos como Jesus pensou, quando nós vivemos profundamente como Jesus viveu. Meus irmãos, é isso que nós precisamos para garantirmos a felicidade eterna. E que tal nesta noite nós fazermos um propósito de mudar? Que tal nós fazermos um propósito de que esta Semana Santa seja diferente da Semana Santa do ano passado? Que seja a Semana Santa na qual nós vamos deixar para trás toda a nossa mesquinhez, todas as nossas falsas verdades. Que tal nós sairmos daqui com novas decisões, com novos propósitos para a nossa vida? Que tal nós retomarmos o caminho para Deus? Que tal nós pedirmos perdão para todo mundo? Nós ofendemos, nós agradecemos. Que tal, meus irmãos, fazermos de fato a mudança radical da nossa vida? Nós podemos desistir, mas se nós continuarmos o nosso caminho, tenhamos a certeza de que nós chegaremos à altura da cruz, mas a cruz nos levará à ressurreição, à vida nova em Jesus Cristo. Por isso, fiquemos de pé, contemplemos Jesus, olhemos para Jesus, troquemos olhares com Jesus e dizemos: Pai, serena a vossa face sobre nós, e então seremos salvos, ó Senhor. Vamos rezar? Pai, serena a vossa face sobre nós, e então seremos salvos, ó Senhor. Mais uma vez, Pai, serena a vossa